Então vamos lá. Depois que o Rafael falou, vamos ver se isso aqui ajuda a gente a fazer um pente fino no Flamengo, já que a gente vai falar de reformulação. Galera, esse é o elenco do Mengão, né? Então, quando a gente pega aí em goleiros, a gente tem o Matheus Cunha, que para mim tem sido um menino promissor, o Santos, que é o titular, né? Ou é, vou botar que ainda é, 2023, o titular do Clube de Regata do Flamengo. E a gente tem o Hugo, que para mim já faz hora extra. Deveria, sim, fazer parte da barca. Então, eu vou começar essa barca do Flamengo entendendo que a gente vai ter que ter 3 goleiros. O Rossi está chegando. Muitos já afirmavam, quando o Rossi ainda, né, vivia momentos de altos e baixos com a equipe do Boca, inclusive, os torcedores ficaram muito putos com a saída dele de lá. É importante que a gente reforce isso. Ah, mas na Arábia não deu certo, na Arábia ele não jogou, na Arábia ele ficou no banco de não sei quem. É verdade. Mas a gente precisa pontuar que vai vir, né? Pelo menos a gente tem essa expectativa de que o terceiro goleiro aí do elenco do Flamengo vai acabar sendo o Rossi. Então, a gente precisa conseguir fazer com que o Hugo entenda que não vai ter condição de permanecer com a camisa do Flamengo. Ah, ele tem um contrato longo. Ah, ele tem um valor ali razoavelmente positivo para ele. Mas se ele quer ter uma sequência na carreira, ele vai precisar respirar novos ares. Então, a minha barca começaria com o Hugo, tá? Sendo bem franco. Vamos lá. Agora a gente vai ter que desapegar um pouco. Rodrigo Caio é um cara que eu sempre elogiei, sempre destaquei, sempre disse ser um baita de um jogador, né? Um cara altamente comprometido, um cara sereno, um cara pacato, caseiro, profissional. Só que a gente precisa cortar vínculos. Então, assim, eu acho que por mais que eu sinta, porque eu tenho reconhecimento pela capacidade que o jogador tem, entendo que ele, bem, com sequência, sem sombra de dúvidas, se transformaria num dos melhores zagueiros atuando no Brasil, porque joga muita bola, tem um posicionamento excepcional, é um jogador e um zagueiro que não é alto, mas tem uma impulsão absurda, consegue ganhar e vencer a maioria dos duelos de bola aérea, mas para mim, infelizmente, né, com pesar, e aí talvez essa seja, para começar aí essa lista de reformulação, a perda, ou melhor, né, um jogador que eu não renovaria, mesmo tendo todo um carinho pelo atleta. Então, esse jogador eu não renovaria. Entendo que o Léo Pereira começou a dar resultado depois de muitos anos, sem que eu mesmo acreditasse. Léo Pereira é fraco, não consegue jogar com a camisa do Flamengo. Léo Pereira hoje é titular absoluto, incontestável com a camisa do Flamengo. E aí eu não sei quanto tempo mais o Léo Pereira tem de contrato, mas seria bom a gente monitorar isso aí, porque pela temporada que ele vem fazendo, e já terminou fazendo, né, ano passado, o Léo Pereira conseguiu me conquistar como atleta. E hoje é mais do que merecido, tem que permanecer no elenco, e por que não já entender, né, talvez ali uma prorrogação de contrato. Davi Luiz, eu acreditei que pudesse entregar mais, foi importante em 2022, é um dos líderes, mas ele não vem conseguindo entregar o que nós gostaríamos. Então, né, só nessa linha defensiva aí, eu, se possível fosse, me livraria de 3 atletas. O Pablo, para mim, não teve tantas oportunidades ou não conseguiu apresentar um futebol sólido que pudesse condicioná-lo a titular do Flamengo e contribuir mais. Tem um salário relativamente alto. Então, nessa linha defensiva aí, eu não permaneceria para 2024 com esses 3 zagueiros. Então, eu trocaria também. Lateral direito, a gente tem esse grande problema aí, né? O Mateuzinho, infelizmente, não conseguiu. O Varela também não consegue performar. Eu acho que para a lateral direita hoje é a principal carência desse elenco do Flamengo, porque a gente não tem nenhum atleta. O Wesley é da base, período de transição, não consegue ainda. Mateuzinho teve uma lesão séria, está afastado, não sei como é que vai voltar também depois de tanto tempo. E o Varela também não consegue entregar. Então, na minha barca estaria os 2 também. Lateral esquerda, Felipe Luiz, eu sou muito grato, é um jogador inteligentíssimo, esperava muito mais do Felipe Luiz, eu fui um dos caras que defendi e comprei a briga da renovação do Felipe Luiz e vem se mostrando um grande erro. Então, eu
me desculpo aos torcedores rubro-negros, a galera que segue o Zona Rubro-Negra, porque eu fui um dos caras que acreditava fielmente na capacidade do Felipe Luiz em jogar pelo menos mais um ano. Nunca foi um atleta de se lesionar tanto, o histórico dele não era esse, mas a idade parece ter chegado e o atleta, infelizmente, em 2023 não tem sido participativo, então também faria parte da minha barca. Aqui, para volante, a gente teria, e eu teria, clara e notória a saída de Arturo Vidal, um jogador também que gerou uma frustração muito grande. Eu esperava muito mais do Vidal, muito mais, sendo muito franco com vocês, esperava muito mais do Vidal. O Vidal não conseguiu entregar um bom futebol aqui com a camisa do Flamengo, né? No futebol brasileiro eu achei que ia desfilar, ia jogar de terno e não jogou. E o Vidal é um jogador caríssimo. Se possível fosse, eu rescindiria com ele hoje. Não esperaria nem o término do contrato. Meias, eu vou na mesma linha do Rafa. Eu entendo que o Everton Ribeiro é um jogador caro hoje aos cofres rubro-negros, muito, e tudo isso pelo que ele já representou e já fez com a camisa rubro-negra, mas para mim ele também permaneceria. A gente fala tanto em ter um bom jogador para ser reserva do Arrascaeta, em ter um grande meia. A gente tem uma dificuldade gigante de contratar esse jogador. Então o Everton Ribeiro para mim poderia ser uma excelente opção de banco e eu ficaria com o Everton Ribeiro. Arrascaeta, né? Não preciso falar, para mim é o meu principal grande craque do meio de campo, né? Aí a gente tem o Vitor Hugo aí e o Matheus França, que para mim são dois meninos promissores e que não custaram, né, entre aspas, absolutamente nada aos cofres rubro-negros. Também entendo como positivo, permaneceria com eles. Com relação aos atacantes, né, aí entra talvez o grande dilema da minha vida. Marinho, beijo, tchau. Não tem condições do Marinho permanecer com a camisa do Flamengo, né? Se cogitou a saída dele, ele decidiu permanecer. São Paulo chegou, já conhecia o atleta, deu a oportunidade, mesmo assim ele não consegue entregar, não consegue se firmar. Todo respeito ao Marinho, que se apresentou sendo rubro-negro, o pai que era rubro-negro, fanático também. O Marinho não tem condições de jogar a camisa do Flamengo, tem que sair. Everton Cebolinha ainda não é o Cebolinha que saiu do Grêmio, espero que ele consiga chegar nesse patamar, ficaria com o mesmo. Pedro, a mesma coisa, Gabigol, e aí entra o meu principal e grande dilema, com relação ao Bruno Henrique, sendo muito franco com cada um de vocês. Galera, para terminar essa barca, o Bruno Henrique, na minha mente, é o grande dilema, né? Porque o carinho que eu tenho pelo Rodrigo Caio é o mesmo, ou até um pouquinho menos do que eu tenho pelo Bruno Henrique. O Bruno Henrique teve uma lesão seríssima e eu não sei se o Bruno Henrique vai voltar a jogar aquele bom futebol. Então, talvez, Rafa, se eu tenho que apostar em um ou em outro, entre Rodrigo Caio e Bruno Henrique, eu fico com o Bruno Henrique. Eu fico com, né, a expectativa de que Bruno Henrique possa vir a render mais, mas mesmo assim com uma insegurança muito grande pela gravidade da lesão que teve. Então, o Bruno Henrique eu não colocaria nessa barca, mas eu faria um contrato, né, com tempo reduzido, caso o atleta venha a concordar com isso. E eu prorrogaria seu contrato por mais um ano, para que nós pudéssemos entender qual vai ser o Bruno Henrique que a gente vai poder contar a partir de 2024. E aí eu já estou desconsiderando, inclusive, galera, todo o segundo semestre de 2023. Mas pode ser que o Bruno Henrique também já comece e volte a apresentar. A gente está falando de hoje, tá? Hoje. A gente está ainda em maio, no mês de maio. Eu trataria o Bruno Henrique de forma diferenciada pelo carinho que eu tenho pelo Bruno Henrique. E para a rapaziada que fala em vender o Gabigol, na saída do Gabigol, com todo respeito a cada um de vocês, eu acho isso de uma loucura absurda. Os números do Gabigol falam por si só. O que esse cara já fez e já representou. Tá vivendo um momento ruim, concordo. Não vive o seu melhor momento com a camisa do Flamengo. De longe disso, né? Talvez seja a maldição e o peso da camisa 10, mas que fique claro a cada um de vocês, o Gabigol, depois de muitos e muitos anos, ele sim conseguiu assumir a idolatria de muitos torcedores que por muitos anos esteve adormecida.